gravar, não. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estava sem microfone, agora estou com o microfone. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Hoje nós vamos ver um tema crucial na língua portuguesa, né? Hoje nós vamos começar a nossa bateria, estou chamando aqui de o mês do português, né? O que nós vamos fazer? Hoje nós vamos falar o principal tema de português, conforme as estatísticas do Tec Concursos, tá? Que é, primeiro item, né, interpretação de texto. Ó, todas as questões que eu selecionei nos últimos anos, 21%, né, 21% das questões, né, por volta de 20%, então, é interpretação de texto, compreensão do texto. Inclusive, nós vamos ver essa diferença hoje entre interpretação e compreensão. Isso é muito importante, tá? Aí, nas próximas aulas, nós vamos ver os assuntos, né, mais recorrentes, né, tipologia textual, coerência, concordância. Nós vamos focar naquilo que é acima de 2% ou 2,5%, né? Vou botar aqui figuras de linguagem, né? A gente vai trabalhar esses pontos aqui futuramente aí, tá? Mas hoje será um encontro só de interpretação de texto aí da língua portuguesa, tá? Aí depois vamos ver as tipologias textuais, que correspondem ali a quase 5%, coerência, coesão, anáfora, catáfora, o uso de conectores, né? E depois concordância verbo-nominal, que essa é sensacional também, até chegar em crase aqui, na verdade ficar aqui até figuras de linguagem, né? Até figuras de linguagem aqui a gente vai trabalhar com vocês. Ao resto, gente, vale a pena às vezes? Vale, mas não é o nosso foco, tá? A gente tem que preparar nos itens mais importantes, tá? E a interpretação de texto, ela é uma das mais importantes, tá bom? Então, deixa eu já colocar o nosso material aqui, deixa eu ver onde ele está, tá aqui. Deixa eu organizar aqui. Deixa eu organizar aqui. Deixa eu parar esta apresentação, né? Deixa eu parar aqui, apresentação. E vamos para a apresentação de hoje, que é interpretação de textos, tá? Deixa eu ver aqui uma janela inteira. Não, uma janela inteira. Deixa eu só ver onde eu estou aqui. Estou perdido aqui. Deixa eu trazer esse para o Chrome. Espera aí, deixa eu trazer aqui, vai ser melhor. Deixa eu trazer ele para o Chrome, que aí a gente consegue apresentar melhor. Isso. Deixa eu voltar aqui. Então, tá aí, né? Então, nós temos aí os principais, né? Os principais pontos, né? De técnicas sobre interpretação de texto, tá? Então, vamos lá. O que significa tudo isso, professor, que o senhor está falando aí, né? O que significa? Um ponto principal da interpretação de texto, né? É você fazer uma estratégia, né? Chamada leitura das questões primeiro. Isso é muito interessante. Às vezes, quando a gente vai pegar um texto, né, para interpretação de texto, a gente quer ler o texto primeiro. E isso é ensinado em alguns lugares, tá? Que primeiro leia seu texto e depois leia as questões. Não, eu recomendo o contrário. Tudo que eu já estudei, que eu já vi, veja as questões, leia, faça uma leitura rápida das questões primeiro, para ver o nível de profundidade daquelas questões. Então, o primeiro passo é ler as questões e não o texto. O texto, ele deverá vir numa segunda onda, tá? De leitura. Então, a dica, né, da técnica é do senso comum, né? Que a gente chama aqui, né, de chamada faixa branca, né?
Então, para questões de dificuldades baixa, então você vai ler as questões primeiro, né, e vai ver que são baixas. É possível encontrar a resposta apenas usando a lógica e o conhecimento do mundo. Que muitas vezes as questões de interpretação de texto, vem o texto, às vezes elas são gramática, né? Elas não são sobre o texto. Então, por isso que eu recomendo, vem um texto, vem 5 questões debaixo do texto. Leia as questões primeiro e veja aquilo que é gramática, aquilo que é interpretação, que você até marcar, opa, essa aqui é interpretação de texto, ou compreensão do texto. A gente vai ver essa diferença que ela é sensacional também. Depois que você entender a diferença entre compreensão e interpretação, você vai ver que o bicho não é tão monstruoso assim, tá? Então, leia apenas os enunciados e as alternativas, né? Então, primeiro leia as questões, tá? Primeiro leia as questões, né? Independente de quantas questões for. E aí, elimina os absurdos, né? Descartar alternativas que não fazem o menor sentido, né? Lógico que sejam extremistas, ilegais ou que fujam completamente da realidade, né? A gente tem essa possibilidade de fazer, né? Por exemplo, afirmar que a biometria serve para ganhar eleições desonestamente, né? Então, né, é uma afirmação que pode ser considerada absurda, né? Uma identificação, né, vai ter essa situação. E escolha a mais plausível. A alternativa correta geralmente é aquela que faz sentido prático e cotidiano em relação aos temas próprios. Então, essas são a chamada faixa branca, ou seja, o texto às vezes não vai fazer importância nenhuma para essa questão, tá? Então, assim, primeira dica, isso aí vale para tudo, tá? Leiam as questões primeiro e depois leiam o texto, tá? O segundo ponto que nós vamos trazer para cá hoje é acerca dessa diferença entre compreensão e interpretação. Gente, isso aqui é sensacional, tá? Por que é sensacional? Porque se a banca estiver perguntando para você com algumas expressões, ela quer saber o que você compreendeu do texto, ou seja, está no texto, né? Ou ela pode perguntar para você uma situação em que você precisa ir além do texto, tá? Que são as questões mais difíceis, né? Na verdade, aquelas que vão além do texto. E tem um macete para isso. Nosso material vai trazer esse macete, tá? Então, é crucial saber diferenciar que a questão está pedindo, pois a estratégia de resolução muda completamente. Então, vamos ver aqui a primeira situação, que é compreendendo o texto, tá? Isso aqui vai estar no texto. Está escrito, tem que estar escrito no texto. E a gente vai ver agora, no material que fala também, que sabendo disso, se for uma informação que não está no texto, extrapolou o texto, é um item errado. Então, se for coisas relacionadas à compreensão do texto, é uma forma de agir. Se for algo em relação à interpretação de texto, é outra forma de agir. Então, o que é essa compreensão, né? É ler e entender o que está expressamente escrito no texto. É o formato famoso copiar e colar, tá? Tem que estar no texto. E como que a gente vai identificar se a questão é relacionada à compreensão do texto? Temos algumas expressões chaves, né? Frases como segundo o texto, ou seja, tem que estar no texto. A ideia central do texto, ou seja, está falando do texto. O parágrafo tal, o autor afirma que, o autor afirma onde? No texto, de acordo com o texto. Então veja que variavelmente eles vão falar do texto. Vai ter a palavra texto, tá? Isso não é regra, né? Porque no parágrafo tal, o autor afirma que, né? Ou seja, está se referindo ao texto, ou ele está se referindo ao parágrafo. Ele está se referindo a alguma situação que é concreta, que é objetiva. Ou seja, então, se não tiver no texto, está errado, tá? Tem que estar. Então, na compreensão de texto, aquela situação que está sendo perguntada tem que estar no texto, expressamente escrita. Se não tiver, é um item errado. Então, são questões, e às vezes o que acontece? Você está diante de uma compreensão do texto e você age como se fosse uma interpretação de texto. Olha só o perigo que isso gera.
E se você for para o mundo da interpretação de texto, numa pergunta que está te fazendo sobre compreensão do texto, você vai errar. Às vezes você vai, o seu sentimento é até de acerto. Olha só que interessante, olha o que eu pensei aqui, ó. O cara falou abobrinha, chuchu, e implicitamente ele quis dizer tomate. Você já vai se ferrar nessa aí. Por que você vai se ferrar nessa daí? Porque não é uma interpretação de texto, é uma compreensão do texto. Tem que estar escrito no texto, tá? Já a interpretação, que são questões que vão trazer uma situação um pouco, às vezes, mais difícil, ela vai exigir de você, às vezes, conhecimentos que extrapolam o texto, que é... E o que é essa interpretação? É entender o que o autor quis dizer. A resposta não está escrita de forma explícita, ou seja, não está lá direta, mas sim nas entrelinhas. Exige que se deduza ou conclua algo a partir de informações dadas. E quais são as expressões que a gente geralmente encontra nesse tipo de questão? Frases como conclui-se que, ó, vejam só, a partir do texto eu vou para frente. Conclui-se o quê? Né? Conclui-se que as pessoas estão mais sábias, que estão mais burras, né? Então veja que você que vai concluir a partir das informações do texto. Mas essa informação às vezes não está escrita no texto, né? Depreende-se, ou seja, ó, eu tiro do texto, ó, depreende-se, ó, eu vou lá e pinço, né? Infere-se, inferir é o quê, né? É concluir também, né? A inferir também é uma forma de concluir, infere-se, ou seja, chega-se a que conclusão? O trecho permite concluir, então veja que você vai ter que concluir algo, você vai ter que imaginar algo, né? Então, cuidado, se for compreensão de texto, você fica só com o texto. Se for interpretação de texto, você vai além. E aí, às vezes acontece o contrário. É uma interpretação de texto e a pessoa erra porque não está escrito no texto. Pô, mas interpretação de texto não necessariamente precisa estar o quê? Escrito no texto. Olha só que interessante, olha só que coisa bonita, né? Então vamos lá, pegadinha clássica em uma questão de interpretação, onde se pede para concluir algo. Se uma alternativa contiver uma informação que está escrita de forma idêntica, explícita no texto, ela provavelmente está errada, pois a questão pede uma conclusão e não a repetição do que já está afirmado. Esse é o grande problema da interpretação de texto. É um grande problema. Essa diferenciação, eu acho que esse item 2 aqui, né, que é a diferença fundamental, se você entender isso aqui, você vai estar anos-luz na frente de um monte de gente, tá? Por que você vai estar anos-luz na frente de um monte de gente, ó? Compartilhar essa guia, porque 20% das questões de concurso, em média, tem banca que até mais, são relacionadas à interpretação ou compreensão de texto, tá? Então, vejam que não é brincadeira. Então, essa aula de hoje é uma das aulas mais importantes de português. Nós estamos falando de 20% das questões, né? Ou 30% das questões, né? E aí, na próxima semana, a gente vai ver os outros itens, né? Não, às vezes, não com uma profundidade muito grande, vocês vão ter que estudar, né? Nosso objetivo é dar mentoria, nem dar muita aula, mas é mentoria, né? E a gente vai ver agora o passo a passo para questões complexas. Você leu as questões, achou complexa, aí você tem que, ótimo, toda vez vai ter que ler o texto. Mas vamos lá. Para questões difíceis ou questões de nível alto, né, as chamadas faixa preta, agora não estamos falando das faixas brancas, recomenda-se uma estratégia de leitura ativa dividida em etapas. Né? Você viu as questões sempre, gente, ó. Leia primeiro as questões. Isso é básico, tá? Eu já cometi muito erro de pegar um texto longo, aí chegar nas questões serem fáceis, você perdeu tempo, tá?
Então, primeiro, leia a questão e as alternativas. Isso ajuda a prever o assunto do texto e direcionar o foco para o que precisar ser procurado. Olha só que interessante, né? Você está antecipando situações. Faça a primeira leitura do texto, né? Aí depois que você fez as questões, faça a primeira leitura do texto. O objetivo aqui não é decorar detalhes, mas sim captar a ideia central sobre o que o texto fala. Muitas vezes o título e o primeiro parágrafo já entregam o tema principal, né? Geralmente, né? Se for um texto dissertativo, você vai ter ali as teses, né? Já nos primeiros parágrafos, né? Faça a segunda leitura, né? Agora, leia com mais calma, grifando, rabiscando e marcando as ideias centrais de cada parágrafo, né? Aqui estou falando de um texto, né, digamos assim, que não seja uma canção, uma poesia. E geralmente, quando é canção, poesia, é muito mais do que interpretação de texto do que compreensão, tá? E aí, você fez essa segunda leitura, veja que tem que ler duas vezes, tá? Isso aqui é fundamental. Se tivesse tempo, se for um concurso que permita esse tempo, eu leria até uma terceira vez. Eliminação e comparação. Volte para a questão e elimine as alternativas que não faz sentido com o que acabou de ser lido e grifado. Compare as alternativas restantes com as partes específicas do texto destacadas para encontrar a resposta correta, tá? Então, é trabalhoso, né? Essas questões mais difíceis, elas vão ser mais trabalhosas, tá? Então, as bancas de concurso e provas costumam usar padrões muito específicos para induzir o candidato ao erro, né? Então, as bancas querem te induzir o erro, nas chamadas armadilhas, as pegadinhas, né? Que realmente separar, o que realmente separa quem lê bem de quem sabe fazer a prova, né? Então, aqui as questões principais, segundo as pegadinhas, né? Dividido em três categorias. Vamos lá. Então, vamos ver aqui os 3 erros clássicos, né, de interpretação de texto, tá? Chamada tríade do mal. Extrapolação, ou seja, ir além, né? Principalmente, isso acontece muito com as compreensões, né? É a pegadinha mais comum, alternativa a algo que até faz sentido no mundo real, mas que não está no texto. Né? Isso aqui é quando é compreensão. O candidato usa um conhecimento prévio e acaba concordando com uma afirmação que o autor não fez. Então, temos exemplos? Temos. Exemplo prático. Imagine um texto que diz: a nova lei de licitações exige maior planejamento na fase preparatória para mitigar riscos. Repetindo, a afirmação é: a nova lei de licitações exige maior planejamento na fase preparatória para mitigar riscos, né? Então, o que a gente precisa ter? Vocabulário também, né? O que é mitigar? É reduzir o risco, né? Então, o verbo ali que a gente usa muito em parte de licitação, tá? Mas, e aí a gente anota, vai aprendendo, né? Então, ó, pegadinha de extrapolação dirá: a nova lei de licitações acabou com a fraude, olha só, através do planejamento prévio. Eu posso afirmar isso de jeito nenhum. O texto falou em mitigar risco, não em acabar com a fraude, ou seja, reduzir o risco. Acabar, né, é muito forte, ou seja, extrapolou, né? Então, extrapolou a informação. Não está escrito isso ali, né? E nós estamos diante de uma compreensão do texto, né? Então, mitigar é reduzir o risco, né? Então, não é acabar. Então, veja que a banca iria extrapolar e, algumas pessoas desavisadas poderiam marcar. Redução, o erro do míope, né? Ou seja, enxugar demais. A alternativa apresenta uma informação que está no texto, mas restringe ou limita de forma indevida, deixando de fora parte importante da ideia do autor. Exemplo, o texto diz: o treinamento de servidores melhora o clima organizacional e a eficiência do serviço. A pegadinha da redução dirá: o treinamento de servidores serve apenas para melhorar a eficiência. Não, né? Ele falou duas coisas: treinamento melhora o clima organizacional e a eficiência. Ele está dizendo que o treinamento serve apenas para melhorar a eficiência. Não, tanto melhorar quanto também melhorar o clima quanto a eficiência. E ele reduziu ali, né, somente para um ponto. Então,
torna-se errado. E o terceiro, né, a terceira da tríade do mal, é a contradição, né? Para pegar as pessoas desatentas. A banca pega uma frase do texto e muda uma única palavra, geralmente um advérbio, uma conjunção, né? Para dizer exatamente o oposto do que o autor defendeu, mas mantendo a mesma estrutura da frase para enganar o olhar rápido. Então, nós precisamos estudar muito as classes de palavras, né? E também, né, a parte aí das conjunções, dos advérbios, porque às vezes um embora não é a mesma coisa do que um porquê, não é a mesma coisa de um contudo, né? Isso aí a gente tem que realmente aprender. Então, às vezes a gramática, às vezes o erro da interpretação não está na própria interpretação, mas está na gramática, né? No entendimento do que significa aqueles conectivos principalmente, tá? Isso a gente acaba aprendendo interpretação se utilizando da gramática, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essas situações, né? A armadilha das palavras absolutas ou restritivas, a gente acabou vendo ali algumas situações que já falavam isso, né? Sempre que você vir essas palavras alternativas, acenda o sinal de alerta. Na imensa maioria das vezes, elas tornam alternativas incorretas, pois é muito raro um autor do texto, especialmente textos acadêmicos, jornalísticos, né, ou legais, ser tão extremistas. Palavras de generalização perigosa, sempre, nunca, todos, nenhum, jamais, totalmente, absolutamente, entre outras, né? Palavra de restrição perigosa, apenas, somente, exclusivamente, unicamente, salvo, exceto, né? São situações que às vezes fogem muito de um texto como alternativa, porque a gente não pode ser tão incisivo assim às vezes, né? Apesar que existem exceções, tá? Se o texto diz a maioria dos projetos falha na falta de governança. A maioria dos projetos falham por falta de governança, né? Também falando de contratações públicas. A alternativa errada dirá: todos os projetos falham por falta de segurança. Não, a maioria não são todos, né? A maioria são alguns. Pode ser que tenha um ou outro que um projeto falho que deu certo, né? Então, não posso garantir, né? Então, fala, todos os projetos falham por falta de governança, e isso é uma situação que generalista, né? Então, está generalizando e torna o item errado, né? A confusão do comando, né? Aquela questão da compreensão da interpretação, que é importante você entender. Quando é compreensão, está escrito no texto. Quando é interpretação, pode ir além do texto, né? Então, ela brinca, né? Fazer isso. Se o comando pede para inferir, concluir, que é uma interpretação, e a alternativa A traz uma frase exatamente igual à que está escrita no parágrafo 2, que é uma compreensão, a alternativa A é uma pegadinha. Você não está deduzindo nada, está apenas repetindo. Então, cuidado, é muito perigoso. Então, quando nós estamos diante de interpretação de texto, a banca vai colocar uma compreensão lá. E aí, às vezes, as pessoas vão bater até o pé. Está errado, a banca errou. E, às vezes, a letra B, ela traz uma inferência, uma conclusão. Então, tem que tomar muito cuidado. Se o comando diz, segundo o texto, que é uma compreensão, e a alternativa traz uma conclusão brilhante e lógica, mas que não está escrito lá, ela também é uma pegadinha que você extrapolou. Então, gente, ó, esse item 3 aqui, né, tem inclusive os exemplos aqui, para mim, é o mais importante da aula de hoje. Se você conseguiu hoje levar para o seu coração, para os seus estudos, que eu tenho que me concentrar, que eu estou diante de uma interpretação ou de uma compreensão de texto, você vai ver o tanto que você vai evoluir. Demais, tá? Absurdamente. O truque da alternativa meio certa também é um problema sério, né? A alternativa começa muito bem, primeira metade da frase é um resumo perfeito do primeiro parágrafo, e o seu cérebro relaxa, assim, acha que está indo, né, que encontrou a resposta, e você para de ler com atenção. No entanto,
A última palavra, ou segunda metade da frase, introduz uma mentira, uma contradição sutil. A regra de ouro é: uma alternativa 99% certa é 100% errada. Isso não vale só para a interpretação de texto em português, tá? Para tudo. Vamos ver aqui um exemplo, né? Prático. Vamos usar o tema muito comum em provas de alto nível, focando em administração pública, a governança, licitações e contratos, tá? Esse é o, não importa o tema, tá? Só para a gente ter. Leia um pequeno texto abaixo e tente resolver a questão. Em seguida, vamos analisar cada alternativa e descobrir qual a pegadinha que a banca tentou usar. Regra número 1. Leia o comando, né? Com base na leitura, é correto inferir, ou seja, uma interpretação de texto. Não é uma compreensão. Eu preciso concluir algo. Eu preciso chegar a uma conclusão, tá? A implementação da prática de governança foi criada com o objetivo exclusivo de erradicar a corrupção e o sobrepeso nas contratações. Aí você já vai grifar aqui, será que é isso mesmo? O sucesso de um certame depende unicamente da realização de uma pesquisa de preço, unicamente, será? Né? A dedicação de tempo na fase preparatória, com a elaboração do ETP, reduz a chance de fracasso da licitação, blindando a administração contra qualquer inexecução. Qualquer, será que qualquer inexecução? A ausência de um planejamento adequado na fase preparatória tende a aumentar a vulnerabilidade do ente público diante da propostas desvantajosas. O planejamento estratégico robusto mitiga o sobrepreço e inexecução contratual, pois a governança nas contratações públicas tem se consolidado como um pilar fundamental para a eficiência da máquina estatal, né? Vamos ver então o texto agora. O que a gente pode inferir do texto? Vamos lá. A governança das contratações públicas tem se consolidado como um pilar fundamental para a eficiência da máquina estatal. Estudos demonstram que a dedicação de tempo e recursos nas fases preparatórias, especialmente na condução de uma pesquisa de preços rigorosa e na elaboração detalhada de um estudo técnico preliminar, ETP, reduz significativamente a probabilidade de fracasso nos certames, embora não elimine por completo o risco de sobrepreço ou de execução contratual. Um planejamento estratégico robusto mitiga essas ocorrências, promovendo uma seleção mais vantajosa e desestimulando práticas oportunistas pelo mercado. Então, vamos lá, né? Então, a letra A, B e C, a gente já viu que já não estava. Aí, você fica em dúvida entre a D e a E. Pô, a E está tão perfeita, né? Aí, inclusive, fala o que está escrito bem no início, ó. A governança das contratações públicas tem se consolidado como um pilar fundamental para a eficiência da máquina estatal. Vamos ver a letra E, ó. O planejamento estratégico robusto mitiga o sobrepreço na execução, pois a governança das contratações públicas tem se consolidado como um pilar fundamental para a eficiência da máquina estatal. É escrito igualzinho lá. O problema é que nós temos que inferir e não compreender o texto. Vamos ver o comentário de cada uma das questões? Analise as alternativas e as pegadinhas. A resposta correta é a letra D. Ela é uma dedução lógica, inferência do texto que diz que o planejamento mitiga ocorrências ruins e estimula práticas oportunistas. Logo, sem o planejamento, a vulnerabilidade a essas práticas aumenta. Agora, então, vamos ler a letra D, ó. A ausência de um planejamento adequado na fase preparatória tende a aumentar a vulnerabilidade do ente público diante de propostas vantajosas, ou seja, a ausência de planejamento, logo, né, é uma consequência, na verdade, gera uma consequência, né, de aumento de vulnerabilidade. Isso não está escrito no texto, mas você consegue deduzir de que não ter planejamento aumenta a vulnerabilidade diante de propostas desvantajosas. Opa, palavrinha, né? Vamos lá.
Vamos ver cada uma delas. Alternativa A, extrapolação, a palavras e mais palavra restritiva. O texto fala que a governança é pilar para a eficiência e que o planejamento mitiga o sobrepreço. Alternativa viaja ao dizer que o objetivo é erradicar a corrupção. Extrapolação é o uso da palavra absolutista exclusivo, restrição perigosa. Alternativa B, redução mais palavra restritiva. O texto cita pesquisa de preço e ETP como exemplos importantes da fase ocupatória. Alternativa usa a palavra unicamente, reduzindo todo o sucesso do certame em apenas um fator, ignorando os demais. Na letra C, é meio certa, né? Contradição, essa é clássica. A primeira metade da frase é um resumo perfeito do texto, reduz a chance de fracasso, porém o final diz que blinda contra qualquer inexecução, o que contradiz frontalmente o texto, que diz textualmente, embora não elimine por completo o risco. Não tem, né? Você tem como mitigar. E a letra E, né, que é a confusão do comando, né? O comando da questão pede para inferir. Gente, isso aqui, se você entender isso aqui, você não sabe o ganho que você vai ter. A alternativa é simplesmente fez um Ctrl+C, Ctrl+V dos textos literais do texto, juntando o final com o início. Não há inferência nenhuma, apenas uma cópia. Se fosse compreensão do texto, seria a letra E. Como é uma interpretação, uma inferência do texto, é a letra D. Olha só que magnífico. Conseguiu perceber como a banca tenta direcionar o raciocínio para o erro através de palavras-chave? Né? Então, e aí depois a gente vê isso aqui. Muito bem. Então, vejam que esse material, né, de interpretação de texto, a gente viu ali um exemplo, né? Meu objetivo aqui não é fazer vocês fazerem interpretação de texto. O que vocês vão fazer agora, né? Quem tem aí, né, o Tec Concurso, né, como ferramenta, espero que todos tenham, tá? Eu quero que vocês resolvam durante essa semana algumas questões que são de interpretação de texto, tá? Primeiro, sempre lendo as questões, né? E vamos ver aqui, né? O texto, e marcar se a questão é uma compreensão ou se é uma interpretação, tá? O texto enfatiza que os ovos de dinossauro carnívoro são achados muito raros, o que usa herbívoros. Este fato está relacionado. E se fato está relacionado? Isso aqui é uma inferência ou isso é uma compreensão? Compreensão. Tem que estar no texto. Tem que estar no texto, tá? Aí vamos ver aqui. A reação dos pesquisadores ao encontrar o ovo revela um aspecto humano do fazer científico. É do mesmo texto, tá? As questões aqui dessas primeiras. Frequentemente ausente em descrições. Essa reação evidencia, né? Ou seja, está evidente, está no texto, tá? Vamos ver se tem alguma inferência aqui. O texto apresenta dados e análises sobre o uso da internet na primeira infância no Brasil, que é outro texto, né? Articulando informação estatística e posicionamento de especialistas. A ideia central defendida vai estar no texto. É a ideia central do texto, né? Então, não é para você interpretar, é para você compreender o texto. Muitas questões são de compreensão, tá? Ao relacionar o uso excessivo de telas à desigualdade social, o texto evidencia, ou seja, o texto mostra, está no texto. Tem que estar no texto. O estado de preservação dos ovos chamou a atenção por uma raridade. Essa característica é particularmente relevante porque também compreensão de texto. E assim vamos seguindo, tá? Então, o objetivo é a gente fazer esse panorama, tá bom? Então, meus caros amigos, né, como a gente tem de praxe, né, não ser longos os nossos encontros, então fique aí o dever de casa de vocês fazerem questões de interpretação de texto, independente da banca, tá? Usem aí os
sistemas de questão que vocês têm. Eu gostaria que fosse o Tec Concurso, que eu gosto muito dele, principalmente por causa da estatística. Escolha em bancas como Selecom, que tem uma grande chance de ser de Várzea Grande, FGV, aí eu já não recomendo o Sebrasp nesse momento, tá? Por quê? A interpretação do Sebrasp ela é um pouco mais diferente das outras, tá? Então, não recomendo. FGV, Selecom, o que mais? Que nós temos FCC, né? Algumas delas, tá? Não precisa seguir esse roteiro que eu estou falando de bancas, tá? Mas façam isso aí, tá bom? E na próxima semana, tá? Ou sexta ou sábado, talvez a gente passe a marcar nos sábados, né? Nesse horário, mas provavelmente ou sexta-feira, tá, dessa semana, nós vamos dar continuidade à língua portuguesa. Nós vamos fechar o mês até meados do mês de abril falando só de língua portuguesa, né? Falando aí dos demais temas que eu tenho eles aqui, deixa eu pegar aqui. O próximo tema será tipologia e gênero textual, né? Que tem a ver também com um pouco de interpretação, tá? Que equivale ali quase 5% das nossas provas, tá? E aí a gente vai chegar até crase, não, até figura de linguagem, tá? Até figura de linguagem, a gente vai aí nos encontros vendo se dá para fazer de 2 em 3 temas, e aí vocês vão resolvendo questões desses temas, tá? Então, nós vamos fazer língua portuguesa e depois a gente volta para as nossas aulas de legislação, que são mais aulas, né, que português. Eu não sou professor de português, mas sou um estudante, um concurseiro como vocês também, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.